Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira, 25 de janeiro, hoje a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo Apóstolo. E eu quero acolher com alegria você que pela primeira vez está chegando aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, esteja sempre conosco. O padre quer pedir um pouquinho mais de paciência a quem já está comigo há algum tempo e às vezes cobra: padre, cadê os vídeos da homilia? Só tá o áudio. Pois é, minha gente, esse mês de janeiro está sendo bastante puxado e férias de todo mundo, a gente está fazendo como pode. Mas em breve a gente vai voltar agora no mês de fevereiro com as homilias daqui a uns dias também com o vídeo, né? Fica um pouquinho mais dinâmico, tá bom? E é uma alegria então estarmos juntos nesse dia da conversão de São Paulo Apóstolo. E nessa festa então a igreja proclama para nós hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18, e diz assim: Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje é o mandato missionário de Jesus à igreja e a cada um de nós. Ide, vão pelo mundo inteiro, anunciando a boa notícia a toda a humanidade. Por isso, São Paulo Apóstolo foi um homem providencial para a igreja, para o cristianismo, para todos nós, porque é o apóstolo dos gentios, é o apóstolo dos pagãos. Paulo era fariseu, judeu fervoroso, mas na sua conversão Deus o escolhe, o separa para o paganismo, para os pagãos. E é por isso que hoje nós temos a fé, sobretudo por esse primeiro grande missionário, Paulo Apóstolo. Muito do Novo Testamento que nós temos e conhecemos são as cartas e os escritos de São Paulo. A missa de hoje tem, então, por primeira leitura, São Paulo narrando a sua conversão, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículos de 3 a 16, mas a outra opção também é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que também tem a conversão de São Paulo. Paulo que era e estava convictamente errado, equivocado, perseguindo Cristo ao perseguir a igreja. Eu sei que você já conhece essa narrativa. Quando Paulo cai no caminho, fica cego, escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer: quem és tu, Senhor? E aí a voz diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Acontece que Jesus já estava no céu, Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia a igreja, os cristãos. E é disso que Paulo vai desenvolver uma teologia bonita em dizer que Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Portanto, Jesus diz: Paulo, você me persegue quando você persegue quem crê em mim. Por isso, irmãos, o que damos ou não damos à igreja, damos ou não damos a Deus. O amor que damos ou não damos à igreja, damos ou não damos a Cristo. Entende? Paulo, por que me persegues? Porque você persegue os meus. Quando a gente é batizado, a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo. Cada um de nós é cristão, um outro Cristo. Portanto, Cristo é perseguido ou amado, bem-querido ou odiado em mim, através de mim, mas também no irmão. Então, olha lá o que disse Jesus, não é? Quem acreditar e for batizado será salvo. O batismo nos incorpora à igreja, pelo dom da fé. Quem crer e for batizado. Portanto, o crer traz um fruto. Nós estamos aqui na primeira geração do cristianismo. Portanto, não tinha nenhum adulto cristão. Quem crer e for batizado, ou seja, se eu acredito, eu peço o batismo. O que é o batismo? Entrar na igreja e mudar de vida. Portanto, o crer produz por fruto essas duas coisas. A conversão de vida, de costumes, de atitudes, de mentalidade, não é? E a inserção no corpo de Cristo, que é a igreja. Se eu sou igual ao mundo e se eu não sou membro do corpo de Cristo, então no fundo eu não creio. Eu sei que Jesus existe, simpatizo, criei um Jesus ao meu tamanho, ao meu modo, mas crer eu não creio, porque quem crer e for batizado, e o batismo é: eu me arrependo, quero uma vida nova e sou inserido nessa comunidade cristã, na Santa Igreja de Deus. Se não tem esses dois frutos, é porque não está tendo essa raiz.
a raiz da fé verdadeira. E aí Jesus vai dizer, né? Quem não crê já está condenado. A fé é sempre uma proposta para você e para mim. A gente se abre a ela ou não, né? E aí Jesus vai falar dos sinais que acompanham a igreja pelos séculos, acompanha a igreja hoje e pode acompanhar você e eu à medida em que a gente cresce na fé. Sinais. Sinais acompanharão aqueles que acreditarem. A capacidade de expulsar o mal, a capacidade de falar novas línguas. Veja, aqui Jesus está falando de expulsar demônio, o poder do exorcismo mesmo. Falar novas línguas, o dom das línguas mesmo. Mas esses carismas muito concretos, a gente também pode, vamos ver se eu vou conseguir me traduzir aqui, entenda bem o padre. A gente também pode usá-los como parábola, espiritualizar um pouco, né? Expulsar demônios. Você não é um exorcista, eu acredito, mas o poder de expulsar o mal da nossa vida. Falar novas línguas. Nem todos têm o dom das línguas, do orar em línguas, profetizar em línguas, mas a nova língua do evangelho, a nova língua do amor, a linguagem que o outro precisa que eu aprenda a falar com ele para ele compreender o evangelho. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Isso de fato já aconteceu tantas vezes, os livramentos. Mas aqui está, pegarem cobra, beber veneno é o mal que está ao nosso redor, que a gente gostaria que não estivesse, mas está, mas que não vai nos afetar. Então, a cobra e o veneno dessa cultura de morte, de depravação, de descrença na qual a gente vive, e a gente pode estar no mundo. A gente precisa trabalhar, precisa estudar, precisa se relacionar com pessoas, mas isso não nos fará mal. O que mais disse Jesus? Quando colocarem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. O dom da cura, o dom da libertação, o dom do remediar situações, concretudes da vida. O cristão é aquele que onde põe a mão as coisas melhoram. Se não fica o doente curado, pelo menos os ambientes vão sendo sarados. São sinais, olha, a fé vem com sinais. Paulo viveu tudo isso aqui de modo muito concreto, de modo muito glorioso até, né? São Paulo. E aí Paulo, na primeira leitura de hoje, quando relata a sua conversão, ele termina dizendo que ele escutou de Ananias, né? Que foi quem o acolheu, dizendo: o Deus de nossos antepassados te escolheu, Paulo, para, olha lá, e você e eu somos escolhidos para esse para. 3 coisas. Para conheceres a sua vontade, veres o justo, enxergar Jesus, conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires sua própria voz. Recebe então, Paulo, o batismo, purifica-te dos teus pecados, invocando o nome do Senhor. Gente, olha que lindo isso. Assim como Paulo, você e eu, muitas vezes vão ficar cegos ao longo do caminho, vão cair por terra, para que venha um Ananias, um homem simples, nos ajudar a entender que todos nós somos escolhidos para conhecer a vontade de Deus. Hoje é dia de pedirmos, pela intercessão de São Paulo, Senhor, nós queremos conhecer a Tua vontade. Segundo, para veres, enxergar o justo, quantos de nós e quantos dos nossos não conhecem e não veem Jesus. Conheceres o justo e para ouvires, escutar a voz de Deus, que a igreja proclama, que o Evangelho anuncia. Que hoje, então, queridos, pela intercessão de São Paulo, cada um de nós, ao nosso modo e ao nosso tanto, possamos ir pelo mundo, não é? Viver o nosso batismo, crer que Deus nos acompanha com sinais e ajudarmos esse mundo a encontrar Jesus, que é a luz que nos faz enxergar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.